Apague da sua mente tudo o que o Renascimento e a cultura pop lhe ensinaram sobre os anjos. Esqueça os bebês gordinhos de fraldas tocando harpas nas nuvens. Esqueça os homens loiros com asas de cisne. A Bíblia nos apresenta uma realidade completamente diferente e infinitamente mais aterrorizante. Pense nisto. Sempre que um anjo se manifesta no Antigo ou no Novo Testamento para um ser humano, a primeira reação do humano é cair com o rosto em terra, paralisado por um terror absoluto. E a primeira frase que o anjo precisa dizer é: não tenha medo. Porque um simples mensageiro causaria tanto pavor em homens de guerra, em profetas e sacerdotes? Porque eles não são fofos. Eles são deuses com D minúsculo, no sentido de poder. São a força bruta do Criador. São intelectos puros, sem corpos materiais, forças da natureza envoltas em fogo, geometria cósmica e luz cegante. Em Ezequiel 1, o profeta viu criaturas com 4 rostos, asas que soavam como cachoeiras e rodas gigantescas flutuando no ar, repletas de olhos piscantes. Seja bem-vindo ao Arquivo das Escrituras. Hoje, vamos abrir o tratado mais profundo da teologia cristã, a angeologia. Vamos mapear a hierarquia militar e litúrgica do céu, desde o anjo da guarda mais simples até os serafins que queimam diante do trono. A verdadeira imagem do céu não nos traz conforto raso, mas um profundo temor e reverência pela glória de Deus. Se você acredita que o mundo espiritual é real e é governado por um Deus de ordem e majestade insondável, deixe o seu like agora. Essa é a nossa forma de dizer que não aceitamos as versões infantilizadas das Escrituras, mas buscamos a verdade em toda a sua glória. Para entender os anjos, precisamos entender o que eles não são. Humanos que morrem não viram anjos. Os anjos são uma espécie completamente diferente, criada antes mesmo da fundação do universo físico. Jó 38 diz que as estrelas da manhã e os filhos de Deus jubilavam quando a terra foi feita. Segundo grandes teólogos da igreja, como São Tomás de Aquino e Pseudo-Dionísio, o Areopagita, os anjos são espíritos puros. Eles não têm matéria. Quando eles aparecem na Bíblia com asas ou com rostos de leão, Deus está usando formas visuais, metáforas físicas, para que a mente humana consiga compreender a função e a virtude daquele espírito. A hierarquia celestial é dividida em 3 esferas, contendo 9 coros de anjos no total. Quanto mais perto de Deus o coro está, mais poderoso e puramente focado na adoração ele é. Quanto mais longe do trono, mais perto da humanidade, mais eles agem no mundo físico. Vamos começar pelo topo, a primeira esfera, aqueles que estão tão próximos de Deus que quase se fundem com a sua glória, o primeiro coro e a mais alta patente celestial, os serafins. A palavra serafim em hebraico significa os ardentes ou as serpentes de fogo. Eles são mencionados pelo nome apenas uma vez em toda a Bíblia, no impressionante capítulo 6 de Isaías. O profeta é levado em visão ao templo celestial e diz: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Por que cobrir o rosto e os pés? Os serafins são as criaturas mais santas e puras do universo, mas mesmo eles não conseguem suportar o brilho direto da face incriada de Deus. Eles cobrem o rosto em humildade absoluta e cobrem os pés em sinal de serviço e submissão reverente. Eles estão literalmente queimando com o amor de Deus. O fogo deles não é fogo físico que consome lenha. É a glória abrasadora da caridade divina. O trabalho deles não é entregar mensagens. O trabalho deles é a adoração incessante. Eles clamam uns para os outros, fazendo as bases do templo tremerem.
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Abaixo dos serafins, no segundo coro da primeira esfera, estão os querubins. Se há um anjo que sofreu com a imaginação humana ao longo dos séculos, foi o querubim. Na arte renascentista e no barroco, eles foram transformados em putti, bebês gordinhos e nus, com asinhas minúsculas atirando flechas de amor. Isso é uma blasfêmia contra a revelação bíblica. Os querubins reais são máquinas de guerra espirituais e guardiões implacáveis da santidade de Deus. A palavra querubim, querubim no plural hebraico, tem origem incerta, mas São Tomás de Aquino, o doutor angélico, os define como a plenitude do conhecimento. Eles sabem mais sobre os mistérios de Deus do que qualquer outra criatura, exceto os serafins. A primeira vez que eles aparecem na Bíblia é em Gênesis 3. Após Adão e Eva pecarem, Deus os expulsa do Éden. E o que Deus coloca na porta para impedir que o homem volte? Um bebê de fraldas. Gênesis 3:24 diz: "E colocou ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida." Eles são a força de segurança de elite do universo. Mas é no livro do profeta Ezequiel, capítulos 1 e 10, que recebemos a descrição mais detalhada e assustadora dessas criaturas. Ezequiel está no exílio, na Babilônia, e o céu se rasga. Ele vê uma nuvem tempestuosa, fogo que se envolve a si mesmo, e do meio do fogo saem os 4 seres viventes. Mais tarde, ele os identifica expressamente como querubins. Ouça a descrição. "E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham rosto de boi, e também tinham rosto de águia todos os 4. 4 rostos em uma única cabeça. Eles tinham 4 asas. Com 2 cobriam o corpo e com as outras 2 voavam. Tinham mãos de homem debaixo das asas e suas pernas eram retas, com pés que brilhavam como bronze polido." Por que essa aparência monstruosa e quimérica? A teologia católica e ortodoxa nos explica que isso é puramente simbólico. Os 4 rostos representam o ápice da criação terrena sobre a qual eles têm autoridade. O leão, o rei dos animais selvagens; o boi, o rei dos animais domésticos; a águia, a rainha das aves; e o homem, a coroa da criação. Eles são a representação da onisciência e do poder absoluto de Deus sobre todo o mundo natural. Ler Ezequiel é como ler um relato de ficção científica, mas é a pura palavra de Deus. Muitas pessoas modernas, ao lerem sobre criaturas com 4 rostos e pés de bronze, dizem que Ezequiel viu alienígenas ou naves espaciais. A teologia diz que ele viu a realidade da corte celestial. Qual é a sua opinião? Você acha que a igreja moderna esconde essas descrições aterrorizantes para tornar a religião mais suave e comercial? Escreva nos comentários: "A igreja esconde" ou "as pessoas não leriam". Eu quero saber o que você pensa sobre essa censura da verdadeira imagem dos anjos. Mas a visão de Ezequiel não parou nos querubins. Ao lado de cada um desses seres viventes havia algo ainda mais incompreensível para a mente humana: o terceiro coro da primeira esfera. A teologia os chama de tronos, mas no texto hebraico eles são descritos como ofanim, as rodas. Preste muita atenção na descrição bíblica de Ezequiel 1:15-18. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. E os seus aros eram tão altos que faziam medo, e estas 4 tinham os seus aros cheios de olhos ao redor. Imagine isso: estruturas geométricas colossais, feitas de um material semelhante à pedra preciosa crisólita, berilo,
brilhando no meio da tempestade, uma roda girando dentro de outra roda em um eixo de 90 graus, como um giroscópio perfeito. Eles não precisavam virar para mudar de direção, eles moviam a realidade ao redor deles. Mas o detalhe que causa mais terror: essas rodas gigantescas não eram de metal morto, elas estavam vivas. Seus aros exteriores estavam completamente cobertos por milhares de olhos abertos e piscantes, observando tudo. A Bíblia diz que o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Para onde os querubins iam, as rodas iam. Porque Deus criaria uma classe de anjos que se parecem com um mecanismo alienígena coberto de olhos? A explicação da igreja é profunda. Os tronos, Ofanim, representam a justiça imutável de Deus e o seu trono, ou a carruagem divina, a Merkabá na tradição hebraica. As rodas girando perfeitamente sem nunca desviarem o curso simbolizam que a justiça de Deus nunca erra, nunca se curva e nunca perde o equilíbrio. E os olhos simbolizam a onisciência. A justiça de Deus é perfeita porque Ele vê tudo. Nada escapa àquelas rodas, nenhum pecado no escuro, nenhum pensamento oculto. Os tronos veem. É por isso que as antigas liturgias católicas dizem que Deus assenta-se sobre os querubins. Esses anjos colossais são literalmente a base onde a glória de Deus pousa quando entra em contato com o universo criado. Esses são os 3 coros que estão na sala do trono: serafins, o amor ardente; querubins, o conhecimento pleno; e os tronos, a justiça inabalável. Eles nunca dormem, eles nunca param. Deixando a primeira esfera, os que rodeiam o trono, serafins, querubins e tronos, descemos para a segunda esfera da hierarquia angelical. Esta esfera é composta pelas dominações, virtudes e potestades. Segundo São Tomás de Aquino, se a primeira esfera contempla o propósito de Deus, a segunda esfera é responsável por executar a administração do universo. Eles são os engenheiros celestiais e os generais da criação física. O 4º coro é o das dominações, ou domínios. Paulo os menciona em Colossenses 1,16. Eles não entram em contato direto com os humanos. Sua função é governar e distribuir tarefas aos anjos inferiores. Eles são como os ministros de Estado de Deus, garantindo que o cosmos não caia no caos. Abaixo deles, no 5º coro, estão as virtudes. Na teologia cristã, a palavra virtude, do grego dynamis, significa poder ou força. Estes são os anjos que controlam os elementos, as leis da física e da natureza. Quando um milagre acontece na Terra, uma tempestade parando de repente, o mar se abrindo, a gravidade sendo suspensa, são as virtudes que estão operando a ordem divina sobre a matéria. Mas o universo não é apenas físico, é um campo de batalha. O 6º coro é formado pelas potestades, ou poderes. Eles são a polícia de fronteira cósmica. O seu trabalho: manter as legiões de demônios e anjos caídos sob controle. Efésios 6,12 nos alerta que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades das trevas. Há um reflexo sombrio na hierarquia maligna. As potestades celestiais são guerreiros armados com a justiça inabalável de Deus. Eles patrulham as regiões celestiais, o espaço espiritual, para impedir que o abismo engula o mundo físico. A teologia ensina que as potestades não sentem ira humana, mas executam a ira divina contra o mal com precisão matemática. Eles não erram o golpe. Finalmente, chegamos à 3ª esfera. Estes são os anjos que lidam diretamente com os assuntos da humanidade e a política terrestre. O 7º coro pertence aos principados. Eles são os guardiões de nações, cidades, continentes e até igrejas locais. O mundo invisível é um tabuleiro de xadrez geopolítico.
No livro de Daniel, capítulo 10, um anjo tenta levar uma resposta à oração de Daniel, mas é impedido. Ele diz: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Atenção, esse não era o rei humano da Pérsia. Era um demônio territorial de altíssima patente, um principado caído. O anjo precisou da ajuda de ninguém menos que o arcanjo Miguel para romper a linha inimiga. Cada nação tem um anjo guardião designado por Deus. O mistério é que a história humana, guerras, quedas de impérios, tratados de paz, é frequentemente um eco físico de batalhas aterrorizantes que estão acontecendo no plano invisível pelos principados celestiais. Daniel 10 prova que há uma guerra invisível acontecendo acima das nossas cabeças, ditando os rumos das nações. Olhando para o estado caótico da política global, para as guerras e a corrupção de hoje, eu pergunto a você: você acha que a sua nação está sob a influência de principados divinos? Ou você acredita que os principados caídos, demônios territoriais, estão no controle do seu país agora? Escreva nos comentários, sob a luz ou sob as trevas. Vamos observar como essa batalha espiritual afeta nossa geopolítica atual. Abaixo dos principados, temos o oitavo coro, talvez o mais famoso de todos, os arcanjos. Aqui há uma grande surpresa teológica. A palavra arcanjo significa anjo-chefe. Apesar de Miguel, Gabriel e Rafael, reconhecido na tradição católica e ortodoxa, serem extremamente famosos e poderosos na hierarquia dos 9 coros, eles estão quase na base. Por que os maiores guerreiros de Deus estão nas patentes mais baixas? Porque a missão deles não é apenas adorar no Santo dos Santos, como os serafins. A missão dos arcanjos é a ação. É colocar a mão na massa, é entrar no barro humano para cumprir os decretos divinos mais importantes da história. Miguel, quem é como Deus, é o príncipe das milícias celestes e o protetor de Israel e da igreja. Ele não recua. Gabriel, a força de Deus, é o embaixador do Altíssimo. Ele anuncia o nascimento de João Batista e do próprio Jesus Cristo, a encarnação. É o mensageiro das revelações apocalípticas. Eles têm feições humanas nas aparições, mas carregam a autoridade de um império cósmico. E, finalmente, na base da hierarquia, o 9º coro, os anjos. O termo anjos, nesta classificação, refere-se aos seres que interagem conosco diariamente. Aqui se encontram os anjos da guarda. O Salmo 91 diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. São Tomás ensina que a cada ser humano, no momento do nascimento, é designado um anjo celestial puro, cuja única missão é protegê-lo fisicamente de males prematuros e guiá-lo espiritualmente para a salvação. Eles veem o rosto de Deus no céu enquanto protegem seus passos na terra. Eles não são parentes falecidos. Eles são soldados invisíveis marchando ao seu lado. Nós viajamos do combate terreno dos anjos da guarda até as engrenagens cósmicas das potestades. Mas a Bíblia nos convida a dar um último passo de volta ao topo, para o Novo Testamento. 60 anos após a ressurreição de Jesus, o apóstolo João é exilado na ilha de Patmos. Lá, o céu se abre para ele, e ele vê a mesma sala do trono que Isaías e Ezequiel viram séculos antes. No capítulo 4 do Apocalipse, João descreve o indescritível. No meio do trono e ao redor dele, há 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Preste atenção, pois aqui os querubins e os serafins parecem se fundir em uma glória absoluta. João diz que o primeiro ser é semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro ou boi. O terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto é semelhante a uma águia voando.
Eles têm 6 asas, como os serafins de Isaías, e estão cheios de olhos ao redor e por dentro, como os tronos de Ezequiel. Eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. A teologia católica e histórica afirma que esses seres viventes, do grego zoa, não são animais. São os mais altos espíritos da corte celestial. Eles representam a totalidade da criação, prestando culto ao Criador. O leão representa o que há de mais nobre entre os animais selvagens. O boi, a força entre os domésticos. A águia, a realeza entre as aves. E o homem, a inteligência e a coroa da criação visível. Quando esses anjos adoram, os 24 anciãos, que representam a Igreja redimida, se prostram. Os anjos conduzem a liturgia do universo. O céu não é um lugar de silêncio ocioso, mas um templo de atividade litúrgica ensurdecedora e perfeita. Os anjos são seres aterrorizantes de pura luz, imortais, onipotentes em sua esfera, que não sentem fome, sede ou cansaço. Comparado a eles, o homem é pó. Davi perguntou no Salmo 8, que é o homem mortal para que te lembres dele? Fizeste-o um pouco menor que os anjos. Mas aqui está a maior reviravolta da história do cosmos, o motivo pelo qual Lúcifer sentiu tanta inveja e caiu. Quando a segunda pessoa da Trindade, Deus o Filho, decidiu salvar sua criação, ele não tomou a forma de um serafim de 6 asas. Ele não tomou a forma de um querubim de 4 rostos. Ele se fez carne. Ele se tornou um homem humano. E através do sacrifício de Jesus Cristo, a humanidade redimida foi elevada a uma posição que escandaliza o mundo espiritual. São Paulo revela um mistério avassalador em 1 Coríntios 6:3. Ele diz à igreja: Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Pense na magnitude disso. Nós, que hoje caímos de terror diante deles, no fim dos tempos, revestidos com a glória de Cristo, sentaremos no tribunal para julgar os anjos caídos que se rebelaram. O menor dos salvos em Cristo terá uma glória superior à que Lúcifer teve no seu ápice. Deus tem um exército pronto e preparado, e a humanidade redimida tem um destino eterno. Mas a Bíblia avisa que antes que esse tribunal final aconteça, a Terra passará por um período de trevas e provações que o mundo jamais viu. Para você não ser enganado pelas forças espirituais que operam hoje, é essencial conhecer a palavra e os mistérios que ela revela. Verifique sua inscrição no arquivo das Escrituras. Nós estamos montando o mapa da batalha para você. Os anjos já estão em posição. O relógio profético não parou. E há 2000 anos, os discípulos perguntaram a Jesus: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus não deu uma data, ele deu uma condição. Ele disse: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos vídeos anteriores, nós vimos como eram os dias de Noé: corrupção genética, hibridismo, transhumanismo antigo, violência global e apostasia. Será que isso está acontecendo agora, bem debaixo dos nossos olhos? Inteligência artificial, edição de DNA, ameaças nucleares e um abandono maciço da fé. No próximo dossiê, vamos analisar o nosso presente. Vamos investigar os 7 sinais de que vivemos nos dias de Noé. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Se você acha que o mundo de hoje é normal, prepare-se para acordar. O dilúvio de fogo está próximo.